Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista da escola, e hoje é a lição 7, né? E nós vamos estudar o perigo da murmuração. Então antes de começarmos, vamos pedir a Deus oração, a sua bênção, para que possamos, nesses momentos de estudo, Deus nos abençoar, fazendo-nos compreender a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o santo e poderoso nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nós queremos te exaltar, sabendo que o Senhor é Deus, criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por cada vida que vai assistir através das redes sociais, essa aula, que o Senhor possa estar abençoando com o Teu Santo Espírito, fazendo compreender a Tua palavra, para assim nós sermos edificados, Senhor, por ela, e possamos crescer espiritualmente. Nos abençoa, nos guarda e nos livra de todo mal. É que nós já te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à lição 7, que fala o perigo da murmuração. Nós temos como texto áureo, né, lá no livro de 1 Coríntios 10:10, que diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo anjo destruidor. Está lá em 1 Coríntios 10:10. Qual é a verdade prática da revista? A verdade prática da revista, a prática da murmuração, enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar da promessa de Deus. Isso é uma verdade. Então vamos para a leitura diária. Nós temos na segunda-feira, Êxodo 16, versículo 11, que fala que a murmuração do israelita nos dias de Moisés. A gente lembra bem, quem já viu o filme ou leu a história na Bíblia sobre o livramento do povo de Israel, os hebreus lá do Egito, né, que estava como escravo, e aí muitos no deserto murmuravam, né, e Deus estava abençoando, estava dando maná, tinha as nuvens que não deixava o sol também ficar muito quente, e à noite tinha a bola de fogo, né, que era para aquecer, porque mesmo assim o deserto fazia muito calor durante o dia, mas à noite era muito frio. E na terça-feira nós temos lá em Lucas 15, versículo 2, e Atos 6, versículo 1, que é a murmuração nos dias de Jesus e dos apóstolos. Sim. E na quarta-feira, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13, e também Hebreus 13, versículo 17, que diz que devemos evitar a murmuração contra a liderança. Já na quinta-feira, nós temos Hebreus 4, versículo 16, que diz que devemos chegar a Deus com confiança e não com murmuração. A importância ali da confiança é a fé, né? E na sexta-feira, 1 Coríntios 10:10, que é a prática da murmuração e a morte espiritual, porque aqueles que murmuram muito acabam tendo uma morte espiritual, né? Em vez de ter vida, se edificar, acaba sendo levado pela morte espiritual. Já no sábado temos Mateus 12, versículo 25, e Lucas 1, versículo 17 a 22, que fala da murmuração, traz divisão e separação. Bom, temos leitura bíblica em classe, que é a que nós vamos ler agora, que é lá em Êxodo 16, versículo 1 a 7, e depois nós vamos ler, como já lemos, apesar que lemos 1 Coríntios 10:10, mas tem agora o versículo 11 também. Então vamos lá, Êxodo 16, versículo 1. E, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai,
e aos 15 dias do mês segundo depois que saíram da terra do Egito. No versículo 2, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3, e os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quantos comiam pão até fartar. Porque nós tendes tirado para este deserto para matar-te de fome e de toda esta multidão. Já no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá à colheita cada dia, e a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Já no versículo 5 diz, e acontecerá que no sexto dia, que preparado os que colheram, e serás o dobro dos que colhem cada dia. Versículo 6, então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Versículo 7, e amanhã vereis a glória do Senhor. Portanto, ouvi as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Já no 1 Coríntios 1,10 diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Já no versículo 11 diz, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e então escrita para aviso para quem já está chegado os fins dos séculos. Bom, temos como plano de aula que a introdução que diz que todo cristão enfrentará situações adversas que vão testar a sua fé e fazer com que venha murmurar em sua caminhada. Entretanto, Deus abomina a murmuração e sua prática enfraquece a nossa vida espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Sabemos que Deus libertou Israel da escravidão e que depois de livre, o povo de Deus iniciou a sua jornada rumo à terra prometida. E o percurso escolhido pelo Senhor não foi o mais fácil, porém, com certeza foi o melhor. Para os israelitas, que naquela ocasião não estava preparado para as grandes pelejas. Deus é fiel e sempre cuidou com o selo do seu povo. Todavia, os israelitas, em cada dificuldade, sempre murmuravam contra o Senhor. O povo de Deus pagou um preço alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes que não seguireis o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois eles pereceram pelo destruidor. Então, qual é o objetivo da lição? Apresentando a lição, nós temos como objetivo da lição. Primeiro, o objetivo é explicar o sentido da palavra murmurar. Na Bíblia, mostra que a murmuração impediu as primeiras gerações de alcançar a terra prometida. E segundo, esse é o primeiro, é o segundo e o terceiro. O terceiro nós vamos falar agora. Saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, quer dizer, se eu ficar murmurando, não vai ser salvo, não vai entrar no reino dos céus. Aí na letra B aqui temos motivação, tá? A motivação nesta vida, precisamos ser bem claro a ideia de que enfrentaremos obstáculo e dificuldade. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Isso está lá em João 16:33. O bom ânimo é resultado da fé e da certeza que não estamos sozinhos. A nossa fé está alicerçada em Deus para que quando nós encontrarmos diante dos obstáculos em nossa caminhada espiritual, não venhamos murmurar, reclamar, mas temos atitude de palavra que glorifique ao Senhor. Letra C. Sugestão de método. Sugerimos que você reproduza o esquema que se encontra na Bíblia, de estudo e aplicação pessoal editada
pela CPAD. Eles estão indicando uma revista, um livro, aliás, né, da CPAD. Para ter acesso a esquema, você pode acessar o site. Ainda tem o site www.escoladominical.com.br. Bom, se alguém se interessar, eu vou repetir o site. escoladominical.com.br. Entendeu? No campo subsídio, a tudo utiliza para mostrar que diante das dificuldades o povo de Deus sempre cai em tentação na murmuração e que jamais venhamos a seguir este exemplo. Então, temos a conclusão aqui, dessa parte aqui, que é a apresentação da lição, que é a aplicação. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para os alunos refletirem a respeito da murmuração e seus efeitos maléficos. Mostre que, à medida que temos consciência do poder de Deus, a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a murmuração. Então, quer dizer, isso é importante, porque quando nós não murmuramos, é porque nós temos fé e cremos que tudo vai melhorar. Porque muitas vezes a gente murmura porque a gente passa por dificuldades, sofrimento, tribulações, mas isso não é. A gente tem que saber que temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. Bom, vamos entrar no comentário da introdução da revista. A verdade é que há ações maléficas que vêm direto do inimigo. Mas também é verdade que as que são produzidas dentro de nós como obra da carne, uma delas é o pecado da murmuração. Este pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos o perigo da murmuração e da luz recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmuração. Isso está lá em Filipenses 2, versículo 14. Bom, temos número 1 aí, que fala da murmuração na Bíblia. E temos como subitem o que é murmurar. As principais palavras para murmuração na Bíblia são os seguintes: do hebraico verbo line, que é resmungar, reclamar e murmurar. Lá em Números 14, 36, versículo 36, é o substantivo ikanhoim, meditação mística, música solene, pensamento, conspiração, entendeu? E vem do grego murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, os que confabulam secretamente, conforme João 7, versículo 32, de acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, de acordo a ira, desacordo, ira, queixa e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar que foi feito contra Moisés e Arão, conforme lá Êxodo 15, versículo 24, e Êxodo 17, versículo 3, e Número 14, versículo 27, e Número 16, versículo 41. Já no número 2, fala do comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal de murmuração estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas, nos dias de Moisés, conforme Êxodo 16, versículo 11, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, conforme Lucas 15, versículo 2, na igreja em Jerusalém, no início, conforme Atos, versículo 1, esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas e sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, conforme Atos 6, versículo 1 e 7, por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual,
também altera negatividade de nossa saúde emocional e física. Já no número 3, fala que o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo tem o Espírito Santo em sua vida e não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, o descuido com a virtude do Espírito, conforme Gálatas 5,16. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo e do mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável, por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo não será luminoso e os olhos, se os olhos forem bons, conforme Mateus 6, 22 e 23. Temos a primeira sinopse. Murmurar significa resmungar, reclamar, e os murmuradores têm o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, a ira, a queixa e a oposição. Tá? Então, nós fomos aqui, temos assim, o auxílio didático. Professor, para dar início ao primeiro tópico, a lição, faço a seguinte pergunta. Mas isso aí teria que ser uma aula presencial, porque eu teria que fazer pergunta aos alunos, isso aí não é possível. Então, vamos partir para o item 2, no algarismo romano, que é a murmuração, impedimento da primeira geração, a terra prometida. Número 1, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel de escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, conforme Êxodo 7, versículo 1 e 2. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão, de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduziu para morrer em pleno deserto, conforme Êxodo 16, versículo 3. Neste relato, o que acontece? Percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé que passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais da atitude de bondade, sinceridade e verdade de quem a submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão, desrespeito à liderança bíblica. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 e 13 e Hebreus 13, versículo 17. Já no número 2 diz que a murmuração contra Deus. O Senhor Deus responde às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, conforme Êxodo 16, versículo 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão, conforme Êxodo 16, versículo 12. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe que precisamos e necessitamos, por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nós dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixa e murmuração. Imagine você estar passando por uma dificuldade na vida, quando nós todos passamos, temos problema, e de repente você começa a murmurar, começa a falar que Deus não abençoou, que Deus não fez por ele, que Deus não ouve ele. Isso é reclamar, isso é murmurar. E muitas vezes acontece não só com Deus, mas acontece com o próprio pastor, com o próprio pai, com a própria mãe. E as pessoas, tem muitos que ficam reclamando de tudo, murmurando de tudo. Por isso que a Bíblia diz que em tudo dá graça. E tudo a gente entrega a Deus em oração e tem fé que melhores dias virão, as coisas vão melhorar e vai tudo ocorrer bem. Por que é perigoso murmurar? Vamos lá. Isso aí lá no número 3. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. Quer dizer, quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz.
quer dizer, isso é lá em Jó 9, versículo 4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Eis que torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais que tais grandes obras do Senhor em nossa vida são por acaso, não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Isto está em 1 Coríntios 10, versículo 11 também, e Romanos 15, versículo 43. Vamos para a sinopse 2. A murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar a terra prometida. Tá? Nós temos agora o auxílio bibliológico, que explica que a liderança é cara, porque a culpa pela adversidade recai nos líderes. Essas pessoas sabiam que Moisés era homem de Deus, por isso o pecado também era contra Deus. Grandes experiências com Deus não curam necessariamente. O coração mau e queixoso, a murmuração cessa apenas quando crucificamos o eu, entronizamos a Cristo, conforme Efésios 4, versículo 31 e 32. A única coisa que Moisés poderia fazer era clamar ao Senhor. Não há dúvida que teria fornecido água potável, em resposta à fé paciente de Israel. Se tivesse permanecido firme, o Senhor às vezes satisfaz nossos caprichos em detrimento da fé. Aqui a água se tornaram doce, quando Moisés lançou um lenho nela, mas a fé de Israel continuou fraca. Desconhecendo o método natural que explica esse milagre, Deus usou esta ocasião para ensinar uma lição a Israel, dando-lhe estatutos e uma ordenação. Se as pessoas ouvissem a Deus e obedecessem inteiramente a sua palavra, elas teriam curadas de todas as enfermidades que Deus tinha posto sobre o Egito. Assim como Deus curou as águas amargas de Mara, assim ele curaria Israel, satisfazendo-lhe das necessidades físicas mais importantes que tudo, curando o povo e sua natureza corrompida. Deus queria tirar o espírito da murmuração no meio do povo. Ele dá uma fé forte. Já nós vamos partir para o item 3, é o Credo Romano, que diz que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Número 1. Ouvindo os israelitas murmuradores, examinando o texto de Números 14, versículo 29 e Números 16, versículo 41 e 49. Percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida. Foram mortos e sepultados no deserto, conforme Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esses pecados, os israelitas perderam a vista e o propósito divino de alcançar o cumprimento da promessa. A gente vê que eles reclamavam muito, né? E, no entanto, eles viram o milagre de Deus. Eles viram como Deus abriu o mar. Eles viram quando Deus fechou o mar e os cavalos, cavaleiros, tudo de Faraó pereceram no mar. Então não era para eles murmurarem. Ainda que eles passassem por necessidade, que Deus não deixou eles passar por necessidade. Quem leu a história já do povo passando pelo deserto,
Sabe que nem as roupas, nem os calçados envelheciam e não faltava alimento, entendeu? Deus fez cair do céu o alimento. Então, o que acontece? Eles não tinham nem assim como plantar, uma vez que era no deserto, né? Não tinha nem como a planta crescer, entendeu? Mas Deus estava tudo para eles. E mesmo assim, eles murmuravam. E muitos morreram e não chegaram na terra prometida. O destino dos murmuradores, esse é o número 2. À luz dos relatos do livro de Número, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo de Nova Aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor, conforme 1 Coríntios 10:10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer na coisa de espirituais. Logo, seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um período ao longo de nossa trajetória cristã. Isso quer dizer que ninguém vai chegar à salvação se murmurar. Nós temos que tudo render graça a Deus. Mesmo na tribulação, a gente tem que agradecer, porque tudo que Deus permite, nós não devemos perguntar por quê, mas para que aquilo aconteceu. E tudo Deus tem uma resposta. Ele quer nos fortificar muitas vezes, quer que nós passamos por problemas, dificuldades, para nós crescermos espiritualmente. Isso é muito, usa-se muito na prática. Aquelas pessoas que elas têm fé, elas creem em Deus, elas vencem e não murmuram, e elas acabam recebendo a bênção, recebendo o milagre de Deus. Os males da murmuração, isso está no item 3. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. A gente vê que muitas vezes a igreja passa por problema espiritual, problema de desânimo, entendeu? As pessoas já não querem muito para a igreja, as pessoas já não querem trabalhar para a igreja, as pessoas já não querem orar mais, as pessoas já não querem envolver mais. Isso tudo é causa da murmuração. É os males da murmuração, né? Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, a vida da igreja é o local de murmuração. A murmuração pode trazer desânimo, como já falei, espiritual, contentas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é desvastador e não subsistirá, conforme Mateus 12, versículo 25, e conforme Lucas 1, versículo 17 a 22. Há também o mal ter caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentira, em calúnia. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esse tipo de obras carnais, conforme Efésios 4, versículo 30 e Gálatas 5, versículo 19 a 21. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como a idolatria, rebeldia, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, estacionando o meio do trajeto celestial. Vamos para a Simpnose 3. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Bom, partindo para a conclusão da revista, a gente vê que nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária. Na igreja local, ao ponto de nossa jornada cristã, não devemos, pois, ignorar a observância da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Conforme Romanos 15, versículo 4. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas, portanto,
evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nós relacionamos com o próximo. Muitas vezes não é só na igreja que se murmura, né? Não é só com Deus. Às vezes se murmura dentro de casa. A mãe pede o filho, a filha, para fazer algo na casa, para ajudar, e eles começam a murmurar, dizendo que não pode, que não pode fazer, que é aquilo, e começa a reclamar que tem que trabalhar, que tem isso, que é aquilo e aquilo outro. E reclama às vezes porque está chovendo, quando faz sol reclama porque está sol, reclama porque está calor, reclama porque está frio, reclama, não aceita tudo. Então nós, o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus. Deus, está frio? Ótimo, muito obrigado pelo frio. Está calor? Ótimo, muito obrigado pelo calor. Pediu alguma coisa para que a gente fizesse? Por exemplo, em casa, nossos pais, né? A questão do nosso patrão no trabalho, né? Quando pede para fazer alguma coisa, tudo devemos fazer com desejo em ordem, com vontade, com presteza, com qualidade, entendeu? Com amor. Então, fazendo isso, a gente não vai estar murmurando, pelo contrário, a gente vai estar sendo abençoado, porque murmurar é muito triste. Eu não posso dizer que eu nunca murmurei na minha vida, tá? Mas eu procuro não murmurar, tanto que eu peço a Deus, eu agradeço, melhor dizendo, todo dia a Deus pelo que eu tenho, que eu não tenho, pelo que eu sou, que eu não sou. Porque muitas vezes as pessoas murmuram porque ela não tem um carro, por exemplo. Elas murmuram porque não tem uma casa. Elas murmuram porque não tem um emprego. Ou então elas reclamam que está passando dificuldade. Então elas só ficam se queixando, reclamando. Muitas vezes acontece com o marido para a mulher para o marido. Mas isso tudo tem que ser colocado em oração e ter fé que Deus vai prover todas as necessidades. Então é isso que a revista passa para nós, que nós não devemos murmurar. Agora vamos revisando o conteúdo, no qual nós temos 5 perguntas. A primeira pergunta: de acordo com a lição, os murmuradores têm o espírito dominado pelo quê? A resposta: os murmuradores têm o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixa e oposição. Entendeu? Até oposição. Às vezes a pessoa não está naquela direção, ela critica e reclama daquele que está naquela posição. Então, deixa lá ele. Vamos colocar na nossa meta, naquilo que a gente não critica e não reclame daquele que não está, muitas vezes, na nossa posição, mas ele está na oposição, ele está contrário a nós. E nós não podemos reclamar daquele também que está contrário a nós. Nós temos que abençoar. Agora, segunda pergunta: o que precisamos ter cautela como comportamento murmurador? Resposta: precisamos ter toda cautela com este comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Olha só, o que a murmuração causa. Número 3, que é essa terceira pergunta: como o Senhor Deus respondeu à murmuração de israelita? Vamos lá. Resposta: o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, conforme Êxodo 16:4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Olha só, a graça e a misericórdia de Deus, conforme Êxodo 16, versículo 12. Agora, a quarta pergunta: o que percebemos ao examinar o texto do livro de Números? Resposta: examinando os textos de Números 14, versículo 29 e 16, versículo 41 e 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos, sepultados no deserto,
conforme número 14, versículo 29. Quinta e última pergunta. O que Paulo traz à igreja à luz do exemplo do livro de Números? Resposta. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo de nova aliança, conforme 1 Coríntios 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Então, olha só o perigo que traz a murmuração. É muito grave. Antes de ler essa lição, eu digo mesmo que eu não sabia que a murmuração causava tantos males. Então, nós devemos pedir a Deus para evitarmos de nós murmurarmos. Bom, na próxima lição, nós vamos falar confessando e abandonando o pecado. É uma coisa muito importante confessarmos a Deus nossos pecados e abandonar o pecado. A gente subir a cada dia um degrau na vida espiritual, não retrocedendo, porque nós temos que crescer espiritualmente, entendeu? Então, é isso que nós aprendemos hoje na lição 7, que não devemos murmurar. E agora vamos orar a Deus, agradecendo por mais esse dia, por essa lição e pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Obrigado por cada um que está assistindo. O Senhor possa estar abençoando, fazendo compreender, abençoando seu lar, sua família, curando aqueles que estão enfermos. E que o Senhor possa, Senhor, nos ensinar a não murmurar, mas sermos gratos a Ti, Senhor. Temos paciência, perseverança, domínio próprio, Senhor, para que possamos esperar, Senhor, em tudo, porque o Senhor é que cuida de nós, mas nós possamos entregar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas tribulações em Tuas mãos, sabendo que o Senhor pode prover todas as coisas e não reclamamos, mas agradecemos por tudo que está acontecendo, porque não é que devemos perguntar por quê, mas para quê, Senhor, que tudo que acontece, às vezes que é coisas que acontecem que vêm nos perturbar, vêm nos afligir, vêm nos sofrer, vêm nos chorar, mas que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo nos ensina, Senhor, a sermos gratos, a não murmurar, Pai. Faça isso para a Tua glória, abençoe cada vida, cada família, cada lar, Senhor. Abençoe minha família, abençoe meu ser, Deus, tenha misericórdia de mim e que eu possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, que o Senhor cada dia pode me estar revestindo do Teu poder, me abençoando e livrando de todo o mal. É que eu te peço, já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, bom domingo, boa semana, que Deus abençoe a todos e até a próxima lição. Fiquem na paz. Amém.